Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos ao vivo mais um domingo à noite. Estamos aqui, eu, Felipe Camozato, vereador do Novo em Porto Alegre, junto com os meus colegas, deputado estadual Giuseppe Riesgo, deputado estadual Fábio Osterman e o nosso convidado da noite, o doutor médico infectologista Ricardo Ariel Zimmermann. Infelizmente, não estava conosco nessa noite o deputado federal Marcel Van Hatten, que tinha um compromisso assumido aí de jantar familiar e nos deu um bolo, né? Porque ele está priorizando a família, o que está correto. É a gente que se passou aí de achar que a gente ia ter preferência em vez da sua mãe e seus irmãos. Em todo caso, brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje, na noite de hoje, com o Ricardo, para tratar sobre o momento da pandemia no Rio Grande do Sul, falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo em termos de pico, né, de pandemia, se nós fizemos muito cedo ou muito tarde, né, as restrições sociais, aí, o isolamento social, e também a questão dos protocolos de medicamentos, um debate que tomou, especialmente nas últimas semanas, mais densidade nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, e que o Ricardo vai poder compartilhar um pouquinho a sua visão sobre o assunto. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os nossos deputados estaduais rapidamente, para que eles possam fazer uma contextualização do cenário do Rio Grande do Sul, já que nós tivemos na sexta-feira uma atualização das chamadas bandeiras do distanciamento controlado. Afinal de contas, o que muda, o que efetivamente vai resultar nessa semana que vem e onde é que nós estamos. Quem quiser começar, Fábio ou Giuseppe, com vocês a palavra. Fábio, posso fazer a contextualização, já que tu faz a primeira pergunta? Manda lá. Então é o seguinte, né, a gente vem tratando sobre esse tema há bastante tempo, até um certo momento nós consideramos a situação do distanciamento controlado do governo do estado, nós apelidamos de planejamento soviético, porque é uma planilha de Excel com diversos números, dados e critérios criados pela Secretaria do Planejamento definiria qual seria a bandeira, qual seria o tratamento da população naquela região, de acordo com esses critérios criados pelo próprio governo, e ao nosso entender aquilo não fazia sentido algum, e justamente por isso que nós fizemos os 7 pedidos, 7 sugestões para o governo do estado de alterações do modelo de distanciamento controlado, dos quais 2 já foram aceitos, e um deles é o que está agora sendo aplicado, que foi a situação de que nós falamos para o governo do estado que não se poderia utilizar unicamente um critério de planilha de Excel para definir a bandeira de uma região e, portanto, definir a vida das pessoas, o comércio daquela região, como que ele ia ser portado, como ele ia se portar, no caso, isso deveria ser definido de acordo com critérios de avaliação a partir das pessoas olhando o que está acontecendo naquela região. E o sistema poderia ser um guia. Pois bem, foi aceito pelo governo e agora a gente está na situação justamente o seguinte: se fosse o modelo antigo, ontem teria sido definida a bandeira das regiões. Como o governador aceitou essa nossa sugestão, e não falou, né, que aceitou a nossa sugestão, ele disse que foi criado, que ia se alterar, etc., a partir de agora os municípios têm a chance de recorrer dos números, recorrer de algum erro que porventura possa ter acontecido na planilha. Na última atualização, das 20 regiões Covid do estado, 10 acabaram ficando em bandeira vermelha e todas as outras acabaram ficando em bandeira laranja. Não temos mais bandeira amarela no estado, e isso, ao nosso entender, ao meu entender, é uma decorrência direta daquilo que o governador anunciou um bom tempo atrás, que os critérios tinham sido alterados justamente para facilitar entradas em bandeiras vermelhas e pretas, porque era essa a intenção do governo, facilitar a entrada nessas bandeiras e poder fazer as medidas restritivas que eles queriam fazer, mas agora com um critério técnico, digamos assim, para poder fazer isso. E agora, nesse momento, a última informação que eu tive é que 36 recursos foram protocolados, eu não sei qual que é o termo correto no distanciamento, de municípios, regiões que estão aí recorrendo de possíveis dados sendo lançados errados, possíveis situações onde poderia ocorrer um abrandamento dessa situação. Então, amanhã o Comitê de Crise vai se reunir do governo do estado e vão analisar se aceitam ou não aceitam esses recursos e, portanto, amanhã de noite nós podemos ter uma mudança nessas bandeiras. A partir dessa mudança poderia ser, ao invés de 10 bandeiras, a bandeira vermelha, poderiam recorrer para ser menos. Essa é a situação que nós temos agora, o governo do estado aí demonstrando que as nossas dicas eram boas, né? Nós temos ainda algumas dicas dizendo para que o governo do estado considere leitos potenciais de UTI, não apenas leitos prontos de UTI, e, enfim, é isso que está correndo agora. Esperamos que tenha alterações nas bandeiras aí dos municípios que chegaram na bandeira vermelha, que algumas
dicas e alguns recursos sejam aceitos. Era isso, essa é a contextualização do momento. Não tem mais bandeira amarela, todo mundo caminhando para a bandeira vermelha, e algumas regiões se salvaram aí de entrar na vermelha, mas outras não conseguiram se manter. Fábio, tu vai fazer a primeira pergunta ou a gente deixa eu até complementar um pouquinho. Além desses pontos que o José mencionou, a gente vem defendendo desde o início a viabilização de um aumento significativo na quantidade de testes, bem como uma política de rastreamento de casos, para se ter uma identificação e um enfoque mais claro da aplicação desses testes, que a gente já sabe que não vão vir nas dezenas de milhões que foram prometidos pelo governo federal, mas é importante que se viabilize o aumento para se ter um rastreamento mais claro, também um incentivo a decisões descentralizadas no aumento de testagem, permitindo que municípios busquem testar, que secretarias regionais se organizem para fazer esses testes também, utilizar o modelo e os indicadores como um instrumento, que acho que é o ponto fundamental que o José mencionou, e não como o tomador de decisão. Quem tem que tomar a decisão é o chefe do Poder Executivo, tomar essa decisão dialogando com os municípios, dialogando com os parlamentos, para construir essa decisão de forma legítima, né? Finalmente, tínhamos sugerido também que se mudasse os pontos de corte na definição de bandeiras finais das regiões, para que não tivéssemos mudanças drásticas de níveis, inserir uma bandeira adicional no modelo de distanciamento, que fique numa posição intermediária entre a laranja e a vermelha, dado o fato de que as medidas de restrições na bandeira vermelha são realmente muito gravosas e causam um impacto muito grande em toda a dinâmica social e econômica de regiões que muitas vezes não estão sendo afetadas, né? Então, acho que são pontos relevantes. Adicionalmente, acho que vale a gente comentar que dessas 10 regiões aí que abrangem cerca de 75%, especificamente 73,4% da população gaúcha, dos 307 municípios que estão nessas 10 regiões, 177 deles não tiveram registros de hospitalização ou óbito por Covid nos últimos 14 dias e estão aptos a buscar adotar protocolos previstos na bandeira laranja e não na bandeira vermelha. Então, enfim, é uma possibilidade de se ter menos restrições, mas ainda assim, boa parte dos municípios gaúchos devem estar submetidos à bandeira vermelha ao longo das próximas 2 semanas, o que é uma preocupação muito clara para nós, e nesse contexto, acho que é importante a gente buscar a opinião do Dr. Ricardo Zimmermann sobre será que a gente adotou cedo demais aqui no estado do Rio Grande do Sul essas medidas de restrições? No dia 19 de novembro, especificamente, o governo, na manhã do dia 19 de março, uma quinta-feira, o governo do estado mandou para a Assembleia o projeto para que a Assembleia chancelasse o estado de calamidade e, a partir daí, passou-se a adotar, estado afora, uma série de medidas restritivas à circulação de pessoas, a atividades econômicas e sociais, enfim, no intuito de reduzir o grau de contágio na população gaúcha disso. Tu acha que foi cedo demais? Tu acha que foi na hora certa? Tu acha que foi na medida certa essas restrições do Rio Grande do Sul? Boa noite. Eu ia dizer, antes até da gente poder passar a palavra para o Ricardo, primeiro agradecer, a gente agradeceu ele no privado, entrou a live e a gente começou a falar e não deu chance dele mas tu apresentou ele, né? Nem cumprimentamos ele, né? Gente mal educada. Primeiro de tudo, obrigado, Ricardo, pela tua disponibilidade, por estar conversando com a gente aí, com todo esse público que está nos assistindo. Nesse momento, nós temos 390 pessoas conectadas conosco, aqui ao vivo, nas plataformas de Facebook, e é um prazer estar falando contigo, e então eu passo a palavra para ti, te cumprimentando e deixando essa pergunta que o Fábio fez. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, vou estar sempre à disposição para trazer informações para a população. Eu acho que tem 2 questões aqui. Primeiro, do conceito de se fazer restrição social excessiva em coronavírus, e segundo, do timing. Primeiro, a gente tem que entender como é que o coronavírus se dissemina. O coronavírus, ele tem o que a gente chama de coeficiente de dispersão muito baixo. O que é isso? Isso significa que, ao contrário da gripe, eu, o Felipe, o Fábio, não passamos da mesma forma. No coronavírus, 70%, 80% das pessoas não transmitem o vírus. Na outra ponta do espectro, a gente tem 6%, 7% que transmitem para mais de 8 pessoas cada uma. Então,
O que a gente precisa é identificar esses super disseminadores, esses contextos de super spreading. Por isso que a sugestão dada pelo Fábio é excelente. É testagem e contact tracing, ou seja, diagnosticar o caso e diagnosticar os contatantes. 81% dos casos na Coreia do Sul vieram de clusters, não eram casos isolados. Os pacientes não se apresentam de forma isolada. Quando a gente investiga, eles tiveram contato com alguém sintomático. Então a gente precisa deixar em casa quem está doente e deixar trabalhando quem não oferece risco nenhum na comunidade. É por isso que, em geral, o risco da aquisição comunitária do vírus é baixo, enquanto que o risco da aquisição dentro de casa, com contato intradomiciliar, é alto. A taxa de ataque secundário é acima de 30%. Então é evidente que medidas horizontais que são adotadas para a população como um todo não fazem muito sentido, não são muito estratégicas, porque a disseminação não é comunitária exponencial, é em clusters. Então, o primeiro erro é de conceituação de transmissão do vírus. Se adotou uma medida que seria boa para a pandemia da influenza, mas que não é adequada para coronavírus. Segundo, o timing. Bom, aí sim, aí eu vou trazer a influenza. A gente sabe desde 1918 que os estados americanos que fizeram medidas de mitigação muito intensas no verão ou no outono, depois tiveram um incremento das curvas, tanto de seus picos, como de suas áreas sob a curva total, nos invernos. Então, se a gente faz cedo demais, a gente empurra curva para o inverno. A gente fechou o Rio Grande do Sul com uma prevalência, no primeiro inquérito sorológico de Pelotas, de 0,05%. Essa era a soroprevalência no Rio Grande do Sul. O vírus não circulava. Ou seja, podia-se deixar o estado aberto, se dar um gás na economia, deixar as pessoas utilizarem o sistema de saúde que não entrou em colapso, porque o que vai se ter de excesso de letalidade é quando as UTIs ficam lotadas. E aí o sistema entra em colapso e a pessoa não tem como ser entubada e morre dentro do Uber. Então a gente estava com menos de 70% de lotação e sem vírus circulante. Então, para mim, foi um problema de conceito. O certo seria busca ativa dos contatantes e testagem. A gente até hoje no Rio Grande do Sul testou menos de 16 pessoas por 1.000 habitantes, enquanto que os Emirados Árabes testaram em torno de 400 por 1.000. E depois, questão do timing da estratégia. Então, estratégia equivocada em momento equivocado. Muito bom, Ricardo. Bom, a gente deu esse primeiro contexto, eu até vou aproveitar uma pessoa que até uma filiada do Novo, que é médica, fez a pergunta aqui, seria uma pergunta que a gente faria aqui para ti hoje. Deixa eu puxar aqui o comentário dela para colocar na tela. A doutora Eline Dias Pereira, que coloca aqui: Ricardo, qual a sua opinião sobre a profilaxia medicamentosa, tratamento precoce? Muito obrigado. É também uma das coisas que a gente ia tratar na live hoje, então vamos adentrar esse tema. Essa semana, até antes de passar a palavra a ti, eu vi que circulou bastante também uma live que teve com diversos gestores e equipe técnica de grupos hospitalares Brasil afora, né, junto com a equipe do SUS, né, transmitida pelo YouTube, para falar sobre justamente os efeitos e práticas clínicas e observações clínicas observadas por esses diversos grupos hospitalares que tiveram aí hospitais que já passaram pela fase de pico da pandemia e, portanto, estão compartilhando um pouco de seus conhecimentos sobre o assunto. Agora eu passo a palavra para ti para dar a tua opinião sobre o tema. Então, a população aceitou muito da questão da restrição porque se colocou que não haveria uma alternativa ou que era o único medicamento a ser feito. É evidente que algum grau de restrição social deve ser mantido, não é o momento de fazer raves, bancas do beijo, nada do gênero. Grandes shows de rock, é evidente que não. Mas a gente tem como diminuir um pouco o peso da restrição social, colocando outras medidas baseadas em evidências científicas, ao contrário da restrição social excessiva, que não é baseada em evidência nenhuma, para poder também fazer parte de uma estratégia multifacetada. E o tratamento precoce tem tudo a ver com isso, por dois motivos. Primeiro, o indivíduo que se trata precocemente tem um risco menor de progressão da doença e, portanto, uma demanda menor de UTI no futuro. Segundo, ele tem uma redução de sua carga viral e provavelmente por isso transmita menos. Logo, ao transmitir menos, também reduzirá de forma indireta a demanda por leito de UTI.
A quimioprofilaxia tem como racional teórico ser oferecida principalmente a profissionais da área da saúde que não estão doentes, que devem sim usar seus EPIs como principal forma de prevenção, mas que podem se beneficiar também com uma medida farmacológica, já que em um estudo recente indiano se demonstrou redução de 80% no risco de aquisição de Covid-19 a partir da 6ª dose de hidroxicloroquina entre profissionais da área da saúde. As experiências começam a se acumular no nosso país. Existe a experiência da cidade de Porto Feliz, experiência de alguns planos de saúde em Belém do Pará, experiência do Amapá. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem Gramado, agora Lajeado, outras cidades que estão começando a utilizar protocolos de tratamento precoce, já que tanto os ensaios clínicos quanto os estudos retrospectivos de corte demonstram benefício. Alguns na magnitude de redução de 3 vezes no risco de morte, o que é muito significativo. A gente tem que se lembrar que uma coisa é medicina baseada em evidências, a outra coisa é ensaios clínicos randomizados duplo cego. Numa pandemia, a gente não vai ter ensaios clínicos randomizados duplo cego. Então, a gente continua seguindo as evidências científicas, mas a gente procura as melhores disponíveis. Doutor Ricardo, se me permite, uma situação que eu tenho percebido há bastante tempo é que parece que tem algumas pessoas em diversas situações que não querem que os remédios funcionem, ou não querem que exista uma solução para tudo isso, justamente para querer forçar os isolamentos sociais, etc., e acaba que se entra num debate de pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo, se funciona ou não funciona, mas aí tem efeitos colaterais, como o senhor bem mencionou, não foi feito o teste cego com placebo, etc., como maneiras de tentar justificar que o medicamento não é 100% comprovado que funcione, e aí que surge a minha dúvida. Me parece que isso não é algo a se almejar e a se buscar. Não me parece que a gente tem que esperar sair um medicamento 100% comprovado que funciona, ou esperar uma vacina trancada dentro de casa, enquanto toda a economia e os empregos são destroçados e as pessoas acabam passando por dificuldades muito maiores do que qualquer outra coisa que já tenha acontecido. Então, a minha pergunta é, quais são as maiores polêmicas aí que estão acontecendo em questão de medicamento, quais são as práticas, os estudos, o que está acontecendo no meio médico, técnico, que tá tratando disso, se tem algum medicamento que está tendo, sim, boas respostas, ou se os efeitos colaterais não valem a pena que o medicamento seja usado. Enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e os medicamentos em si, os nomes deles, daqueles que estão sendo testados. Bem, a cloroquina e a hidroxicloroquina, principalmente a hidroxicloroquina, que é cerca de 3 vezes mais potente e 40% menos tóxica do que a cloroquina, volta com força total em relação às últimas publicações. A gente tem um estudo no Henry Ford, em Michigan, com 6 hospitais do sistema de saúde de lá. A gente sabe que a região sudeste foi bastante afetada nos Estados Unidos com o desmonte econômico da indústria automobilística. Então, pacientes pobres, pacientes doentes, que internaram por Covid-19, que ao receberem hidroxicloroquina e azitromicina, tiveram uma redução de 71% no risco de evolução letal. Isso num estudo com mais de 2.500 pacientes, ou seja, com N bem grande. Mesmo que de natureza retrospectiva, quando se ajustou para os controles pareados em comorbidades, em características demográficas, houve uma diferença ainda muito significativa. Então, esse é um estudo que deu bastante força. Tem também os dados do Vladimir Zelenko, em Nova York, que foram recentemente disponibilizados em preprint. Ele usa a hidroxicloroquina com a azitromicina e associa o zinco. O zinco tem uma ação antiviral direta, mas ele penetra mal na célula, mas acontece que a hidroxicloroquina, além de ter uma ação antiviral, forma buracos na célula para íons de zinco entrarem. Então, o resultado final é o que a gente chama de resultado sinérgico. Mas, Ricardo, se me permite, por que o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, não está respaldando ainda? E por que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são utilizados em larga escala nos Estados Unidos ainda, que é o único país do mundo onde houve mais mortes que o Brasil até o momento? Eles retiraram porque os estudos iniciais foram negativos.
Esses estudos iniciais utilizavam a medicação numa fase muito avançada. Hoje a gente entende a fisiopatologia da Covid-19 da seguinte forma: existe uma fase inicial, nos primeiros 5 a 7 dias do início dos sintomas, onde o vírus se divide, se multiplica, e o antiviral só tem eficácia nesse momento. Se a gente deixa o paciente chegar depois da segunda semana com uma carga viral muito grande, existe uma resposta inflamatória compensatória enorme em um sistema imune nervoso que foi ativado na vigilância de um monte de vírus e produz uma sopa de mediadores de inflamação que levam a edema pulmonar e a entupimento de pequenos vasos do pulmão, o que leva à insuficiência respiratória. Os estudos iniciais usavam hidroxicloroquina numa fase muito avançada. E o Discovery, que foi o grande ensaio clínico randomizado, descontinuou o braço da hidroxicloroquina por não encontrar eficácia com 1.435 pacientes incluídos. A questão é que a mortalidade no Discovery foi de 23%, ou seja, era um estudo com pacientes em fases avançadas da doença. Os japoneses demonstraram que nessas fases a eficácia da hidroxicloroquina e dos antivirais em geral é tão baixa que para o estudo ter poder estatístico, 3.000 pacientes deveriam ser incluídos em cada braço. Então, o grande problema dos estudos é que eles foram feitos de forma muito tardia. E a gente tentou ajustar a biologia do vírus à nossa logística, o que é impossível. A gente deveria ter ajustado a logística de nossos estudos à biologia do vírus. Ou seja, feito estudos mais precoces, ou usado as evidências de tratamentos mais precoces, como os oriundos de experiências de alguns centros, como no Brasil, usando telemedicina, como do Didier Raoult na França, no Sul, entre outros. Eu só queria complementar, existe algum outro medicamento que está sendo testado e utilizado, a não ser somente a cloroquina? Bem, existe a ivermectina, que é um antiparasitário. A ivermectina é uma droga interessante, que me deixou preocupado quando eu comecei a ver que ela também estava sendo alvo do mesmo discurso anti-cloroquina e hidroxicloroquina no início. Por quê? As pessoas no início se opunham à cloroquina e hidroxicloroquina justificando que ela poderia fazer mal, trazer efeitos colaterais cardíacos. E um dos princípios da medicina é, primeiramente, não faça o mal. Primum non nocere. Primeiramente, não cause dano. Bom, se eu não sei se funciona, mas ela faz mal para o coração, faz sentido não usar. Só que com o tempo, além da gente ver que a hidroxicloroquina e a cloroquina não faziam mal para o coração, na verdade, os cardiologistas já demonstraram isso, os colegas reumatologistas já usaram milhões de doses em trabalho, também a ivermectina passou a ser alvo do mesmo discurso. Isso causou espanto para mim, porque mais de 500 milhões de doses de ivermectina foram utilizadas em tratamentos de massa de doenças causadas por vermes na África. Inclusive, a principal causa de cegueira na África é a cegueira do rio, causada por um verme, por uma filária intraocular. Então, uma coisa era ter um discurso de toxicidade com a cloroquina e a hidroxicloroquina, compreensível. Porém, mesmo assim, a gente sabe que isso não é a realidade. Outra coisa, esse discurso contra uma droga que é praticamente desprovida de eventos adversos, a não ser que você seja um cachorro da raça Collie. Aí sim, os cachorros da raça Collie sofrem intoxicação de ivermectina porque não conseguem metabolizar o fármaco. Se você for um cachorro da raça Collie, evite usar a ivermectina ao máximo. De outra forma, claro, tem interações medicamentosas eventuais, pode ter... Atenção, cachorros da raça Collie que estão nos assistindo, hein? É, muito importante. Perguntaram também aqui, Ricardo, nos comentários, muita gente perguntando sobre o uso da ivermectina como tratamento profilático, especialmente para quem tem contato mais direto. Então, é interessante, né, Felipe? Porque quando a gente está doente, quando a gente vai lançar mão de um tratamento, a gente aceita mais toxicidade, faz sentido. Ora, eu vou aceitar um pouco de risco de efeitos colaterais, porque o benefício esperado, o benefício provável é mais alto. Mas na profilaxia, eu estou tratando gente assintomática. Então, eu tolero muito menos risco de eventos adversos. É por isso que a escolha pode cada vez mais recair sobre a ivermectina. Embora eu tenha menos evidências de benefício com a ivermectina em profilaxia do que com a hidroxicloroquina, ela é, com certeza, um fármaco extremamente seguro. Então, talvez para profilaxia,
a escolha recaia mais sobre ivermectina. Aqui em Porto Feliz, em São Paulo, sobre profissionais da área da saúde, o prefeito de lá passou a empregar as duas. E para os outros, de risco, moradores de asilos, de casas de longa permanência, entre outros, ele usou só ivermectina. E usou mais de 5 mil doses, 5 mil pacientes com ivermectina e não teve nenhum caso. Então, também os relatos pessoais crescem em relação à potencial eficácia dessa droga, que é muito pouco tóxica, muito pouco tóxica. Pois é, a minha pergunta foi nesse sentido, acho que a gente já vai encerrando esse tema, né, Camozato, porque me parece que a orientação de muita gente é faça nada. Se você tem o vírus ou está com sintomas, faça nada. Até o senhor comentou no início, quando a gente estava offline, que existem essas situações, e para mim não faz absolutamente sentido algum ficar com uma pessoa dizendo que existe a possibilidade de ter um efeito colateral lá, mas, pô, se eu tô com o vírus, se eu tenho sintomas, se eu tenho possibilidade, eu quero me curar do vírus, por que a orientação é faça nada e espere o seu corpo dar conta do vírus se a gente já tem remédios que podem dar resultados bons, né? É por isso que eu fiz essa pergunta. É compreensível. E, na maioria das vezes, a doença vai ser uma doença leve, sem dúvida. Ela vai ser assintomática em 20% ou mais dos casos, e na maioria das vezes vai ser uma infecção normal de vias aéreas. No entanto, a gente não tem como saber como ela vai se comportar em todos os casos. Então, é melhor eu começar o tratamento, mesmo que talvez aquele paciente vá bem, do que eu tentar redirecionar o desfecho a posteriori, quando isso não é mais possível. Tem uma autora que eu gosto muito que descrevia a sensação de ação como exultante. Então, sem dúvida, a sensação de poder tratar o seu paciente é exultante. Então, você ter medicações que estão comprovando eficácia e que fazem com que você veja o redirecionamento do desfecho é exultante. Na minha própria experiência pessoal, pacientes de risco, pacientes com fatores de risco, idosos, têm respondido bem. Isso nos deixa cada vez mais confiantes. Até antes da gente sair do tema medicamentos, Ricardo, um mais recente que tem se falado, que daí tem uns estudos que foram bastante disseminados, foi da dexametasona, não é? Eu não lembro, se eu errar o nome aqui, me perdoem, né? Não sou médico, o médico aqui é justamente o Dr. Ricardo, mas que reduziu, pelos estudos, tempo de internação, não é? A dexametasona, nos pacientes mais graves, reduziu o risco de morte, inclusive. É o primeiro fármaco que demonstrou essa eficácia em ensaio clínico randomizado na fase avançada. Justamente, é importante a gente conhecer a fisiopatologia para a gente botar o fármaco no momento certo. Por exemplo, o Remdesivir foi aprovado para uso, é um antiviral, em pacientes graves. Mas o momento ideal de usar antiviral não é nos pacientes graves, onde a fase tromboinflamatória é mais importante. É naquela fase inicial, onde o vírus se divide ativamente. É aí que eu reduzo a carga viral para reduzir o risco de uma tromboinflamação intensa. Já a dexametasona é um glicocorticosteroide, é um potente anti-inflamatório. Essa eu não vou usar no início, porque eu posso causar imunossupressão e até aumentar a carga viral. Mas se eu usar na fase tromboinflamatória, reduz o risco de morte. E veja, nos guidelines, muitos colegas não recomendavam o uso porque não tinha dados. Mas, na verdade, não é que não tinham dados, é que os dados não eram de ensaios clínicos randomizados, que são aqueles dados ideais. Mas já tinha no JAMA, desde março, uma publicação demonstrando menor mortalidade nos pacientes que usaram corticosteroides. Por isso que no nosso protocolo, numa das instituições em que eu trabalho e que eu ajudei a montar o protocolo, a gente já vinha utilizando corticosteroides há mais tempo e grande parte dos colegas também vinham utilizando, porque já existiam evidências. Não eram de ensaios clínicos, mas já existiam evidências. Bacana. Bom, acho que já adentramos bastante o tema de medicamentos. Até um outro tema que chegou muito em perguntas, tanto aqui agora quanto antes, quando a gente estava preparando a live e começamos a divulgar a live contigo, Ricardo, foi sobre testagem. Então tem toda essa discussão que o Fábio deu o contexto aqui inicialmente, ele e o Giuseppe, sobre testagem no Rio Grande do Sul, mas até a título de orientação para o público, afinal de contas, teste rápido é o melhor, não é PCR, precisamos esperar os sintomas,
os testes de farmácia são realmente testes dignos de confiança ou não? Até teve um debate, inclusive, tivemos uma entrevistanda no Roda Viva dizendo que teste de farmácia não deveria ser comprado, porque era fria. E tudo isso, obviamente, suscitou polêmica, debates pelo Brasil afora. Então, queria que tu adentrasse nesse tema da testagem. Então, qual é a finalidade da testagem? Por que ela é importante? Quais testagens, afinal deve se fazer e em que momento, né? Bem, os testes são complementares, na verdade. Se a gente entender que eles têm indicações diferentes, a gente não vai descartar nenhum nem outro. Eles são apenas diferentes. Por exemplo, o teste molecular, ou PCR, é aquele que a gente coleta através de uma espécie de cotonete do nariz ou da orofaringe. Esse teste, ele vê a carga viral, se tem vírus se replicando. Então, ele é ideal para fazer o diagnóstico, principalmente naquela fase viral, ou seja, no início da doença. Mas mesmo para quem está com doença ativa, depois de 10 a 14 dias, no momento em que a carga viral cai, a sensibilidade do teste vai caindo. E aí, a detecção de anticorpos pode ser mais sensível. Portanto, para o paciente que se apresenta doente, o teste ideal vai depender do tempo de sintomas. Se ele tem menos de 7 dias de sintomas, é o PCR. Se ele tem mais de 7 dias, o ideal talvez fosse fazer os dois, o PCR e já a sorologia, que detecta os anticorpos IgM ou IgA e IgG, dependendo do teste. Geralmente IgM e IgA surgindo um pouquinho antes e IgG depois. Foi isso que eu comentei. Sorológicos... Logo antes, foi isso que eu comentei que eu fiz, que eu comprei na farmácia. Esse teste te parece recomendável para quem quiser saber se tem ou já teve? Então, esses testes sorológicos se subdividem ainda entre os de farmácia, por exemplo, os rápidos, digamos assim, que são geralmente os de imunocromatografia, certo? Que vem num cartuchinho, que a gente faz no point of care, faz na beira do leito ou em qualquer mesinha, não precisa de nenhum técnico processando, dá para fazer com o sangue. E os testes de laboratório, que são testes mais sofisticados. Aparentemente, os testes de laboratório são mais sensíveis. Então, se a pessoa quer saber se está imune, o ideal é fazer o teste sorológico para saber se tem anticorpos, mas fazer o do laboratório. Já para grandes estudos epidemiológicos, inquéritos epidemiológicos, por exemplo, o estudo que está se fazendo em Pelotas, o teste rápido parece adequado, pode ser feito como um proxy, como um marcador de exposição, de que em algum momento a pessoa desenvolveu o coronavírus, embora ele seja menos sensível. Então, são testes que têm propriedades diferentes, mas cada um deles tem suas particularidades e pode ser útil. Até vieram comentários aqui, justamente dos falsos positivos e falsos negativos, que está um pouco dentro do que tu explicou, né, Ricardo? Falso positivo é quando a gente tem um teste reagente, principalmente se aplica a sorologia, certo? Quando a gente tem um teste reagente e o paciente não teve a infecção. Isso acontece principalmente quando a chamada probabilidade pré-teste é baixa, ou seja, quando eu estou testando uma população de onde eu já parto de uma chance muito baixa de que alguém tenha doença, por exemplo, num rastreio populacional, num rastreio comunitário, diferente de ir lá na casa de alguém onde tem 5 irmãos infectados e eu estou testando o sexto. Eu estou partindo de probabilidades pré-testes diferentes. É um raciocínio bayesiano. E aí eu faço esse teste em alguém com baixo risco de ter a doença e vem lá um IgM reagente isolado. O IgM mais provavelmente seja por reatividade cruzada com outro coronavírus, com coronavírus humano. A gente tem 4 coronavírus humanos. Isso é um falso positivo. O falso negativo é quando o indivíduo entrou em contato e não teve os anticorpos detectáveis. Isso pode acontecer porque a gente fez o teste cedo demais, ele ainda está na fase viral, não está na fase tromboinflamatória, não produziu anticorpos, ou porque passou tempo demais, isso é uma novidade. A gente sabe que principalmente indivíduos assintomáticos ou que tiveram doença leve produzem pouco anticorpos. Esses têm o risco de 40% de perder os anticorpos depois de 2 meses. Então, a pessoa pode testar, dar não reagente e ela já ter tido infecção. Isso não quer dizer que ela não está imune, porque existem outros mecanismos imunológicos
que não são detectados, como célula CD4, por exemplo, e porque ele tem linfócitos B para produzir esses anticorpos. Só que para o linfócito B ficar produzindo anticorpos sem precisar, ele acha que não vale a pena. Agora, se a pessoa se reexpor ao vírus, ele vai produzir em grande quantidade. Ele tem a memória imunológica. Ele não vai se reinfectar. Isso é importante de dizer. Deixa eu até te perguntar, Ricardo, tem uma série no Netflix chamada Explicando o Coronavírus, que fala... Tem, infelizmente, só 3 capítulos, eu achei interessante. Eu, como leigo, achei interessante. Queria saber se chegasse a assistir, porque ela explica justamente a origem do coronavírus, o fato de que são vários coronavírus, né? Enfim, se chegasse a assistir, qual é a tua opinião sobre ela? Eu não tenho tido muito tempo de assistir, não, Netflix. Mas a origem do coronavírus é muito interessante. Ela não é bem sabida ainda. Mas existem mais de 500 coronavírus em morcego. Aparentemente, o reservatório natural é um morcego. Uma das teorias mais atuais é que diz que em torno de 6 coronavírus diferentes sofreram 9 recombinações em reservatórios animais e fez com que surgisse esse vírus capaz de pular a espécie. Então, essa é a terceira vez que um coronavírus pula a espécie. A gente teve o SARS-CoV, agora SARS-CoV-1, de 2002 2003, que causou a SARS. A gente teve o MERS em 2012 e agora, em 2019, o SARS-CoV-2. Então, existe sempre a possibilidade disso voltar a acontecer. Ricardo, a gente estava até mais recentemente, eu tive um debate na Rádio Guaíba com o presidente do Simers, o Marcelo Matias, e dentre a discussão sobre o protocolo, sobre o medicamento e sobre o debate, inclusive, dentro da comunidade médica sobre o assunto, e a gente entende que há, sim, divergências, seja a parte da academia médica que está mais ali focada nos estudos, desenvolvimento da pesquisa, seja aquela que está mais na linha de frente, né, fazendo justamente o atendimento, e aqueles que não necessariamente trabalham na área, ou seja, são de outras especialidades e tudo mais. E no meio disso tudo, dentro desse debate, o presidente Marcelo Matias falou, olha, nós acreditamos que cabe ao médico, junto do paciente, determinar qual é o tratamento. E cabe ao Estado prover a medicação, já que nós vivemos num país onde saúde é direito universal. E assim, então, um pouco daquela liberdade com responsabilidade. O médico assume a responsabilidade pela sua escolha e o Estado, então, provê esses medicamentos. A gente tem ouvido, enquanto parlamentares, muitos relatos sobre, na rede privada, os protocolos com medicamentos são postos em prática, os mais diversos. Justamente se pegam os estudos, se pegam a prática clínica que se tem em outros hospitais, que já passaram por esse pico e adotam. Enquanto que na rede pública, especialmente, isso é mais demorado e até mesmo não é utilizado em vários casos. Como é que enxerga essa posição, justamente do Siemens, e também esse debate no meio médico, já que tu também faz parte, e tu tens uma posição, né, que já está manifesta aqui na nossa conversa, de ser justamente pró-adoção dos medicamentos em fase inicial, especialmente. Eu concordo com o doutor Marcelo Matias, eu acho que é isso que está acontecendo. Quem tem poder de escolha está escolhendo se medicar, em geral. Embora tenha ocorrido um período no qual, devido a uma propaganda maciça contra a cloroquina, a gente chegou a ter 3 pacientes que não assinaram consentimento informado e não quiseram receber hidroxicloroquina. E aí eu ofereci um outro antiviral, até que se usa no tratamento do HIV. Mas agora essa situação voltou, o pêndulo vai para um lado, vai para o outro, e geralmente os pacientes que são oferecidos a medicação, eles preferem se tratar. Mas cabe ao médico e ao paciente, sem dúvida, cabe ao médico, cabe ao paciente, cabe à medicina. Não cabe ao sindicato, não cabe a autarquias, não cabe às sociedades, não cabe... Cabe a relação médico-paciente, a confiança que o paciente tem do médico, a escolha que ele faz com autonomia, o médico esclarece sobre as suas opções, sobre o que se sabe. A gente tem que ter liberdade para escolher, essa que é a verdade. Isso tem que caber ao paciente mais do que ao médico, o médico orientando, e tentando orientar de forma apolitizada, tentando também esquecer conflitos de interesses políticos, econômicos, enfim, entre outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Ricardo, complementando a pergunta que eu fiz lá no início sobre
o timing das restrições. Então, na tua opinião, hoje, diante desse cenário que a gente tem no Rio Grande do Sul, né, até para ler algumas estatísticas para o pessoal que não acompanha dia a dia, nós temos aí no Rio Grande do Sul 31.955 casos confirmados, casos em 415 municípios, 727 óbitos, somos um dos estados com menor índice de óbitos de todo o Brasil, felizmente, mas o fato é que, 415 municípios, acho que a gente pode concluir que o vírus circulou, né, no Rio Grande do Sul, hoje, né, em 5 de julho, quando a gente faz essa live. O que fazer nesse momento? Abrir, como estão fazendo alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, onde já liberaram, por exemplo, campeonato de futebol, liberaram bares, etc. Ou fechar? Seria esse o momento de fechar? Ou encontrar um caminho no meio? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, Fábio, tu colocaste muito bem. O vírus circulou no Rio Grande do Sul, mas ele circulou do jeito que ele circula, formando clusters, conjuntos de casos, e deixando muitos municípios agora, pelo que tu mesmo colocaste, mais de 170 municípios sem casos novos. Então, essas medidas horizontais não fazem sentido para o padrão de disseminação do vírus. Muitas vezes pode até acontecer o contrário. Imagina, por exemplo, um lockdown numa favela do Rio de Janeiro. Quando você faz um lockdown num ambiente como uma favela do Rio de Janeiro, você pode criar uma situação de super spreading, porque você acaba com a heterogeneidade populacional. Como é que o vírus se espalha? O vírus se espalha até atingir o chamado limiar de rebanho. Só que as pessoas erroneamente acharam que o limiar de rebanho para esse vírus aqui era 60%, 70%. Isso foi um erro que elas foram induzidas por um modelo matemático que não levou em consideração justamente o fato de que as pessoas não se misturam de forma homogênea na população. Por exemplo, se tu tem um cluster entre teus amigos, a chance de tu te infectar é maior do que eu me infectar. Ou de que o Felipe se infectar. Explica melhor para o pessoal que é leigo, que está assistindo de casa, o que seria essa definição de cluster que tu aplica nessa análise. Cluster é um conjunto de casos que se relacionam a um caso único. Então, uma pessoa espalhou para várias pessoas, vários contatantes. Ou seja, no coronavírus, a gente tem algumas pessoas que transmitem para muita gente. Exemplo, coral em Washington. Tinha lá uma corista doente, ficou 2 horas e meia num ambiente de cantoria, e de 60 pessoas, 45 serem infectadas. Por quê? Cantoria gera aerosolização intensa, ela se transformou numa super disseminadora e aquilo se transformou num cluster. Por transmissão por aerosol. No Diamond Princess, que foi aquele navio atracado, onde as pessoas ficaram confinadas dentro dos seus quartos, em isolamento, a maior parte das transmissões foi após o confinamento. Por quê? O ar que circulava era o mesmo. Provavelmente também foi um evento de super spreading relacionado à transmissão por aerosol. Nova York entrou em lockdown, o que fez com que caísse mesmo o número de novos casos foi o uso de máscaras. Então, a doença ela não tem uma transmissão comunitária por igual, como acontece na influenza, onde todo mundo é infectante. Ela tem eventos de superdisseminação e um ou outro indivíduo mais transmissor através desses eventos. Por outro lado, as pessoas também não são totalmente iguais em relação à suscetibilidade. Elas podem ser protegidas por alguns fatores genéticos ou até por exposição a outros coronavírus humanos. Por exemplo, num estudo do DCL recente, 40% a 60% das pessoas tinham células CD4 contra outros coronavírus que protegiam elas do novo Covid-19, por proteção cruzada. Agora, imagina o seguinte, se eu e tu, Fábio, temos essas células, mas tu é um deputado e eu sou médico e eu sou exposto a aerosóis de pacientes entubados e tu não, para mim essa proteção pode ser insuficiente, mas para ti ela pode ser suficiente. Então, mesmo os fatores de resistência individuais, eles dependem do grau de exposição. Então, existe uma inter-relação entre a suscetibilidade individual, as interconexões humanas e a presença ou não desses eventos superdisseminadores.
De qualquer forma, essas interações, essa heterogeneidade, que faz com que o padrão de disseminação seja em conjuntos e não comunitário, não horizontal por igual. Por isso que o que a gente precisa fazer é o que tu mesmo sugeriu no início. Quando a gente detecta um paciente, a gente tem que ir atrás dos seus contactantes. São, em média, 16 contactantes. A gente testa e deixa essas pessoas até o resultado do teste em quarentena domiciliar. Mas, para isso, precisaria testar bem mais gente. E não essa testagem que a gente tem, que é muito pobre. De qualquer forma, para responder a tua questão, não, eu não fecharia tudo. Eu deixaria as pessoas de risco para complicação, porque se tu olhares, quem complica e vai para a UTI são, em geral, pessoas com fatores de risco bem identificáveis. Eu deixaria as pessoas de risco e mais idosas em casa. As que fossem essenciais, como profissionais da área da saúde, usariam talvez quimioprofilaxia e manteria o resto das pessoas trabalhando num ambiente com controle de infecção, uso de máscara, cuidados com o ambiente. Até agora eu não vi o poder público, por exemplo, oferecer isenção de impostos para o empreendedor que colocasse luzes germicidas no telhado da sua fábrica ou da sua loja. Se o pé direito duplo permite, a radiação UVC fica a uma distância segura da nossa cabeça e ela esteriliza o ar. Isso equivale a 24 trocas de ar por hora. É bem mais barato do que um sistema de ventilação mecânica que faz 6 a 12 trocas de ar por hora. Alguém ouviu falar de algum projeto para dar isenção de impostos para industrial, para comerciário, para empreendedor que investir em medidas de esterilização do ar? Mas tu falou na live certa sobre isso, hein, Ricardo? Tá aí uma ideia bacana para ser discutida na nossa reunião da bancada amanhã. O problema é que parece que a única solução é fechar comércio, né? Fecha, abre comércio e tá resolvido. Fechou o comércio e deu, está solucionado. É que é mais fácil, só que essa, na verdade, é a pior solução de todas pelo seguinte: o jeito que países pobres e países ricos respondem a medidas que geram desemprego é diferente. Isso foi publicado no Lancet Public Health, nos bons tempos do Lancet, digamos assim. E foi um estudo brasileiro, na época da crise, dos governos anteriores, se demonstrou uma correlação linear entre aumento de 1% no grau de desemprego e aumento de 0,75 mortes por 100 mil habitantes. Enquanto que nos países ricos não havia esse aumento de mortalidade. Então, não adianta a gente copiar um modelo de país rico, onde os habitantes vão pagar um preço menor, num país onde os nossos habitantes vão pagar um preço maior com vidas. Além do mais, peguem o exemplo da Suécia. A Suécia é o único país que tem previsão de aumento do PIB. Por quê? Porque não tomou medidas malucas de restrição. No final das contas, a curva da Suécia é igual à curva dos outros países. Não fez diferença. Aliás, 3/4 dos óbitos ocorreram em idosos de asilos, que estavam verdadeiramente em lockdown. A Suécia teve uma quantidade mais significativa de mortes, né? Mas em idosos em asilos, eles estavam em lockdown, justamente quem morreu estava em lockdown. 3/4 dos óbitos foi em idosos de mais de 80 anos que estavam presos em asilos. E essa foi a grande diferença com o resto da Escandinávia. Os asilos da Noruega têm bem menos idosos do que os asilos da Suécia. E eles pediram perdão para a população idosa. Eles erraram e não protegeram o cidadão idoso. Mas, de resto, a política deles é uma política que fez muito sentido. E eles tiveram menos mortalidade que países que fizeram lockdown, como Espanha, Itália, Grã-Bretanha. Aliás, a Grã-Bretanha não ia fazer. Ela foi redirecionada em virtude de um modelo matemático que não foi publicado até hoje. Um modelo sem validação científica nenhuma, que enlouqueceu todo mundo. Eu tô aqui. Chegando aqui, eu não tivesse acreditado, é óbvio, vim checar, até para respaldar a informação e adicionar, eu fui olhar as mortes por faixa etária da Suécia, e dados de até 3 de julho, aqui enfim, a Suécia teve um total de, entre indivíduos de 80 e 90, acima de 80 anos, foi, enfim, acima de 60 anos foi aproximadamente aí 98% das mortes. Acima de 70 anos foi, digamos, 80% das mortes, aproximadamente. Entre
pessoas com menos de 60 anos foi realmente uma quantidade bem pequena. Posso ir eu agora? Não sei se o doutor Ricardo já está satisfeito com essa resposta aí. Já está ok? Posso ir? Uma pergunta que eu tenho que é bem sincera mesmo, assim, muitas vezes os grandes argumentos, né? Porque as outras não eram, José. Não, mas é que essa é uma aqui. questão pessoal minha, assim, que eu fico me martirizando, não, eu fico marretando na minha cabeça todos os dias. É o seguinte, o grande argumento, né, eram dois argumentos principais para defender os lockdowns que convenceram quase todo mundo, porque muita gente leiga, etc., e acabou se convencendo com isso. Os dois eram o seguinte: o primeiro deles é que a doença se espalha de forma exponencial, e exponencial a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas vai dobrar o número de casos, e isso vai ser assim até que a gente tenha toda a população infectada. E o segundo argumento é que alguma porcentagem dessas pessoas vai precisar de atendimento de saúde, das quais uma outra porcentagem vai precisar de atendimento em UTIs. E, portanto, por conta disso, fazendo o cálculo, botando esses milhões de pessoas infectadas, aplicando a porcentagem de que algumas delas vão precisar de UTI, uma hora o sistema de saúde vai saturar, e então nós temos que fazer o achatamento da curva, que é o que se dizia. E aí, nisso, começou a me martelar na cabeça, assim, porque nesse momento, pelo que eu estou vendo, a gente ainda não chegou na situação de sistema de saúde em colapso. A gente ainda está achatando a curva e parece que o argumento virou para, na verdade, a gente tem que acabar com a curva e fiquem em casa, se tranquem até sair a vacina. É esse que virou o ponto. A minha pergunta é, doutor Ricardo, é realmente exponencial dessa forma? Realmente, porque eu vi até um vídeo de um cara que fez uns desenhos mostrando, ele fez uma comparação com um lago com Vitórias Régias que se espalham e se duplicam todo dia. Então, no penúltimo dia, metade do lago vai estar cheio de Vitórias Régias, no dia seguinte vai estar todo o lago tapado de Vitórias Régias, e aí o sistema de saúde, etc, etc, etc. Esse foi o argumento principal. É realmente algo de se espalhar exponencialmente dessa forma? Porque a situação que aconteceu agora foi que, por exemplo, escolas não estão nem tem aula durante meses aí, sem aula. Tem diversas situações que a vida das pessoas foi fortemente impactada por conta desses argumentos que foram aceitos tranquilamente. Eu queria ver a opinião do senhor sobre isso. Eu vou começar ao contrário. Primeira questão das escolas foi o maior erro de todos. Esse a gente só tem a se lamentar, porque ele foi importado do influenza, mesmo com a experiência do influenza dizendo que se o número reprodutivo básico do vírus influenza ficar acima de 2, fechamento de escola funciona pouco. Por exemplo, em 1957, na H2N2, na gripe asiática, o número reprodutivo básico foi de 2,5, parecido com o da SARS-CoV-2. E aí fechar a escola não funcionou. O número reprodutivo básico é o número de casos secundários que eu tenho a partir de um caso primário, ou seja, se ele é de 2,5, cada infectado passa para 2,5 pessoas. Se ele é de 3, passa para 3. Bem, então a gente já sabia, logo no início, que mesmo que fosse influenza, com esse número reprodutivo básico, provavelmente a medida não funcionaria. Mas por que a gente se baseou no influenza se a gente tinha tido o SARS em 2002, 2003, que era um vírus 80% semelhante ao vírus atual? Naquela ocasião, fechamento de colégio na Ásia, em Hong Kong, em Singapura, em Pequim, não se associou à redução de um único caso. De um único caso. E a gente já sabia que a doença não era... a criança não era um reservatório importante. Isso foi ficando cada vez mais claro e hoje em dia está bem definido. Países que nunca fecharam, como a Austrália, tem a experiência de South Wales, onde as crianças não transmitiram para nenhum professor, ninguém adulto do staff. Reabertura de escolas na França, na Irlanda, foram totalmente bem-sucedidas. Então, por outro lado, a gente sabe que escolas fechadas se associam a um absenteísmo enorme. E esse absenteísmo pode levar a aumento de mortalidade, se quem faltar ao trabalho for profissional da área da saúde, por exemplo. E a perdas econômicas enormes. Então, não fazia sentido nenhum. Em relação ao crescimento ser exponencial ou não, quando você olha uma curva, a primeira coisa que você tem que ver é se ela está em escala logarítmica ou não. Se você colocar ela em escala logarítmica e ela continuar com aspecto de curva exponencial, se o crescimento for exponencial, a gente ainda tem que se lembrar que existe a possibilidade disso ser, e a possibilidade forte disso ser o que a gente chama de gargalo de testagem. À medida em que os testes começam a aumentar,
o número de casos começa a aumentar também. Então, uma métrica importante é saber o número de casos positivos o número de testes positivos pelo número de testes totais, para ver se esse aumento no número de casos não é somente relacionado à maior testagem, porque isso é muito natural. A doença chega, os testes começam a chegar e você vê a curva exponencial. Claro, tem mais testes, ela é exponencial, mas será que isso não é ajustável pelo número de testes totais que estão sendo realizados? Então, essa é uma métrica fundamental. E a gente tem muito poucas métricas ainda no Brasil. Por isso que a epidemiologia tem que ser um trabalho de campo, para a gente poder calcular taxa reprodutiva básica, para a gente poder ver se a curva é exponencial, e não um trabalho matemático de simulação por computador. A epidemiologia é um trabalho de campo. Nessa pandemia se fez o contrário. Se começou com o modelo matemático e se está indo para o campo depois. Tinha que ter sido para o campo antes para fazer as modelagens depois. Nesse sentido, o que tu acha da pesquisa da UFPEL? Eu acho louvável no sentido dela ir a campo. É uma pesquisa de campo. Se faz a testagem com o teste rápido e se demonstra graus de soropositividade. A gente sabe que tem uma limitação, que a gente já falou dela há pouco tempo, que é o fato dos anticorpos poderem sumir com o tempo. Mas se a gente sabe qual é o grau dessa perda, a gente pode ajustar e usar a testagem como um proxy de exposição, como um marcador substituto. E essa testagem é muito, muito importante para a gente saber qual é o limiar de rebanho. Porque, olha só, se a gente fecha tudo e depois abre, o modelo de Harvard mostrou que não existe período suficientemente longo de fecha tudo que evite o retorno da curva. Se a gente abre tudo de uma vez e deixa todos os idosos, todo mundo exposto se expor, a gente acaba muito rápido com a pandemia porque atinge logo o limiar de rebanho. Mas a gente não sabe qual é esse limiar de rebanho. Então, talvez o sistema fique sobrecarregado. Por outro lado, a gente pode fazer o que o modelo de Harvard sugeriu, que é o que tu tinha dito, Fábio, que é o meio do caminho. Tu faz uma espécie de lockdown vertical e tu fica acompanhando a soroprevalência, por exemplo, com os dados de Pelotas. Quando ela começa a subir perigosamente para dizer esgotamento de leito, tu restringe um pouco mais. Um pouco mais. Mas não trabalho, não coisas essenciais. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou fazer um apanhado geral para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento. Estamos batendo aí quase 1 hora de live, que nem a gente tinha combinado também de não passar muito disso. Estamos com 570 pessoas nos acompanhando, muitos elogios aqui chegando nos comentários, muitos comentários também, muitas perguntas ao longo do papo foram sendo respondidas também, a gente foi tentando guiar, então eu peço desculpas, pessoal, se eventualmente não consegui botar na tela alguma pergunta, não conseguimos fazer aí a pergunta para o Ricardo, mas eu tenho certeza que ao longo dos próximos dias esses temas todos serão esclarecidos e serão abordados também em outras lives, em outros comentários, em outras postagens, por aí vai. Até convido vocês para seguirem o Ricardo nas redes sociais, ele tem publicado vídeos praticamente todos os dias, né, Ricardo, falando sobre justamente esses temas que nós estamos trazendo aqui. Ao mesmo tempo, tanto o Fábio, quanto o Giuseppe, quanto eu, temos abordado nas nossas redes a situação do ponto de vista da gestão pública e dos indicadores do Estado e do município de Porto Alegre. E para a gente encaminhar ao final, eu vi que muita gente perguntou o que nós podemos fazer a respeito, seja nós parlamentares, se nós podemos forçar, através de lei, por exemplo, a adoção de protocolos de medicação inicialmente, que nem a gente estava falando aqui hoje, e se como a comunidade médica, de alguma forma, ainda que seja médicos individualmente, intervirem também no conhecimento da comunidade médica sobre o assunto, e até que ponto elas estão sendo reverberados, essas teses, essas opiniões, e mesmo esses conhecimentos se estão reverberando nos gabinetes dos executivos. Eu vou pedir para que um dos nossos deputados responda do ponto de vista parlamentar, e depois eu passo para ti, Ricardo, já te agradecendo de antemão pela presença, pela participação conosco, já vou fazer minha última fala aqui e já dar uma boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanhou. Quem quiser aí, deputados, fazer o esclarecimento de como é que nós, parlamentares, podemos agir? Nesse sentido, a gente fica um pouco limitado, né? Porque, como nós somos do legislativo, não está a nosso cargo estabelecer políticas de saúde específicas, né? É competência privativa do Poder Executivo, né? No nosso caso, cabe muito mais fiscalizar, cobrar e buscar pautar temas relevantes como esse, mas, nesse caso, cabe ao Executivo, primordialmente, em especial
ao executivo federal e municipal. No caso, o executivo estadual ele tem uma ingerência menor porque ele tem menos hospitais sob sua guarida também. E para complementar o Fábio, é difícil de forçar o executivo a fazer alguma coisa. A gente não consegue forçar via lei, via regulamentação da Assembleia, até porque é um processo lento, muito difícil, muito burocrático, que não tem eficácia. O que importa mesmo é o executivo tomar as decisões, e nesse aspecto a gente acaba tendo... o nosso trabalho é muito mais de analisar e criticar o que a gente acha incorreto e fazer sugestões, que é justamente o que a gente está fazendo. Muito bacana. Ricardo, então, palavra final contigo. Retorno imediato das escolas, trabalho com controle de infecção, com segurança, distanciamento social, quem puder, tratamento precoce, vamos tentar se manter saudável, pensar positivo, se manter próximo das mídias de qualidade, esquecer um pouco a grande mídia e nos manter positivos para o futuro. Tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso e vamos aprender muito para as próximas que virão. Muito bom. Então, com esse encerramento, ficamos por aqui. Hoje é dia 5 de julho, então, mais uma live da Bancada do Novo do Rio Grande do Sul, que nem eu falei lá no início, o Marcel não pôde estar conosco por compromissos familiares, mas estivemos, então, com o Dr. Ricardo, médico infectologista, que esclareceu diversos pontos sobre protocolo, medicamentos, situação no Rio Grande do Sul, situação da pandemia no Brasil e no mundo, perspectivas de pesquisas, de práticas, enfim, é bastante coisa mesmo, foi muito enriquecedora. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado, Fábio, Giuseppe, também por estarem conosco. Eu fiquei aqui de hoje de mediador, né? De mestre de cerimônia. Tu já tá especialista nisso aí. Então, Camozato, uma coisa muito importante, o doutor Ricardo deveria escrever um livro sobre toda essa situação, o que aconteceu, o que se fez errado, o que se fez certo, porque essa história vai ser contada no futuro, e nós esperamos que ela seja contada também na visão de quem tem essa opinião tão sensata e tão boa, ainda mais sendo daqui do nosso estado. É isso aí. Valeu, pessoal. No mais, boa noite a todos. Obrigado. Quem gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes, ajude a fazer chegar mais longe, quem sabe até nos gabinetes dos prefeitos e governador. Valeu, um grande abraço, boa noite a todos. Valeu, um grande abraço, pessoal. Boa noite.